Graças a Deus. Meus irmãos, minha palavra de saudação é com a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, encontre o livro do profeta Ageu. Eu quero agradecer a Deus uma vez mais pela oportunidade que Ele me concede de poder ter o privilégio de servi-lo, servindo a sua igreja. Agradecer a Deus uma vez mais pela vida da coordenação do campo, assim como da coordenação local. Deus possa abençoar cada vez mais toda a logística, a equipe, a regência. Que Deus possa fazer vocês colherem os frutos desta semeadura. Deus abençoe. Eu tenho um princípio comigo. A minha maior honra, isso já tem muito tempo, é poder servir a igreja onde eu congrego. Eu falava ao pastor que tem muita gente que tem espaço fora de casa, mas não tem espaço em casa. Não é porque não tenha terreno para trabalhar, é por causa do comportamento, da conduta. Então é prestigiado fora, mas não entende o valor de ser visto ou reconhecido em casa. E para mim está sendo uma grande honra participar desta festa. Deus abençoe os obreiros, todos os irmãos. Wellington, Deus possa continuar te conservando. Eu dou muita risada com o Wellington, e ele sabe que eu sou muito fácil para sorrir. Ele aproveita e conta as histórias para me dar risada. Mas o Wellington é uma pessoa de um coração bom, e a gente percebe claramente que é muito fácil gostar do Wellington. Você não vê ele reclamando das coisas. Isso é muito bom. Deus te abençoe, viu? É bom estar com você, de outras oportunidades, quer seja aqui em Serrinha ou em outros lugares. O bom de Wellington é que ele já se disponibiliza sem dificuldade nenhuma. Deus te abençoe. Ageu, capítulo de número 1. Eu quero me ater ao tema, mas utilizando o livro do profeta Ageu. É um livro conhecido, pouco usado para ministração, e tem uma justificativa o porquê disto, porque quase todo o seu conteúdo diz respeito a uma aplicação histórica ao povo judeu, ao povo de Deus. Mas existem várias maneiras da gente compreender as lições da Bíblia, ainda que sejam princípios e leis diretivas para Israel. Secundariamente, a gente pode tirar princípios para aplicarmos à nossa vida, até porque Paulo diz que toda a escritura divinamente inspirada é apta. Então, tudo que foi escrito para a nossa edificação, consolação e proveito. Eu quero ler o capítulo 1 do profeta Ageu até o versículo de número 6. Depois eu quero ler o capítulo 2. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu.
a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada ou reconstruída. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Capítulo 2, versículos 18 e 19. Ponde, pois, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Há ainda semente no celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei. Amém. Meus irmãos, eu vou utilizar uma expressão do versículo 6 para tomar por tema, versículo 6 do capítulo 1, para a gente ter uma linha de pensamento. A expressão diz: semeais muito e recolheis pouco. Semeais muito e recolheis pouco. E eu quero utilizar a consequência da expressão semeais para o frutificar, porque se semeia, como o tema da festa, chamados para frutificar. O fruto, ele é advindo da semente, da semeadura. Lá no texto de Marcos, a semeadura da palavra para colher os frutos. E aqui eu quero utilizar essa expressão, a consequência do semear, ou seja, o frutificar e o recolher pouco, para utilizar o seguinte tema: por que estamos frutificando ou colhendo pouco? Por que estamos frutificando pouco? Já que a ideia é chamados para frutificar, eu quero falar sobre por que estamos frutificando pouco. E o texto do versículo 19 pergunta: há ainda semente no celeiro? E toda esta ausência de semente tem a ver com todo um comportamento do povo de Deus em relação à obra do Senhor, que estava gerando esta consequência da ausência da videira, da figueira, da romeira, da oliveira. Mas Deus estava querendo abençoar o seu povo. Então eu vou utilizar esta pergunta para termos esta linha de pensamento: por que estamos frutificando pouco ou colhendo os frutos cada vez menos em relação à obra de Deus, ao aspecto espiritual? Humanamente falando, a insatisfação é uma das piores sensações possíveis. E o primeiro texto que eu fiz menção
fala claramente de algo que não estava sendo saciado. A gente percebe que estava acontecendo um efeito cascata, do ponto de vista de que nada estava dando para aquele povo. E a Bíblia vai nos fazer entender que eles comiam, não se saciavam, bebiam, não se saciavam, a roupa não dava, o salário não dava, era algo bem complicado que estava acontecendo. Mas, analisando isto, a ideia central aqui é sobre o que Deus está recebendo, que não está satisfazendo ou alegrando o coração de Deus. Permita essa expressão. Por que que Deus não tem estado satisfeito com a nossa vida em muitos aspectos? A nossa vida, eu falo no contexto da Irmandade como um todo. E eu quero utilizar, existem duas expressões, aqui eu estou apenas fundamentando o tema para vocês entenderem melhor. Existem duas expressões que a teologia usa para atribuir a Deus tanto formas humanas como sentimentos. O antropopatismo é uma expressão que se atribui a Deus sentimentos humanos. Por exemplo, Deus se arrependeu. Nós sabemos que Deus não se arrepende. Essa é uma expressão antropopática para atribuir sentimentos a Deus de uma mudança que Deus resolveu agir diferente na vida de outra pessoa. E o antropomorfismo, que atribui formas humanas a Deus, a mão de Deus, o olho de Deus. Então, quando eu digo sobre a satisfação de Deus, eu estou me referindo a isto. Há um sentimento humano que a gente utiliza para falar sobre como Deus está vendo a nossa vida de relacionamento com Ele. Sendo assim, existem vários personagens na Bíblia que trouxeram satisfação a Deus, alegria a Deus. E eu começo falando sobre Jesus Cristo, que a Bíblia vai dizer que na ocasião do seu batismo, disse Deus: eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem estou satisfeito. Isaías 41:8, disse Deus de Abraão: este é meu amigo. Números 12, versos 7 e 8, Deus respondendo ao falatório de Miriam e Arão a respeito de Moisés. Deus manda que Miriam e Arão saiam ao encontro do Senhor junto com Moisés, e Deus vai dizer para estes irmãos: se houvesse na congregação um profeta, Deus falaria com eles por visão, por sonho, mas com Moisés, Deus falava face a face, boca a boca, revelando que o relacionamento que Deus tinha com Moisés, conforme Êxodo 33, é um relacionamento de amizade, e esta amizade é baseada na vontade de Deus, que também satisfaz a vontade de Deus para a vida do homem. Disse Deus a respeito de Jó: observaste, Satanás, o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele. Aí Deus vai falar da alegria que Jó causa em si, mostrando que Jó é um homem que está se desviando do mal, é sincero, é reto e é temente a Deus. A respeito de Davi, através da boca de Samuel, nós percebemos Davi agradando o Senhor com a seguinte expressão:
tem buscado o Senhor, um homem segundo o seu coração, mostrando que apesar das nossas falhas, é possível agradarmos ao Senhor. Para Esmirna e Filadélfia, o Senhor mostra a sua satisfação desta igreja, sobre esta igreja, quando o Senhor elogia tanto uma quanto a outra em relação ao seu relacionamento com Ele. Tiago, à sua maneira, também capta a ideia, dizendo que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, no entanto orou. Isto é como se Tiago dissesse: Elias era um homem falho, mas procurou agradar a Deus de uma forma tão pessoal, que ele orava e Deus mandava fogo do céu, porque Deus olhava para ele com satisfação. A respeito de Daniel, no capítulo 10 do seu livro, a Bíblia vai falar deste profeta Daniel, homem muito amado, mostrando que Deus, os céus, amavam Daniel por causa da sua vida de integridade, de perseverança, de resiliência. Vocês sabem que Ageu é um dos profetas pós-exílios, depois do cativeiro babilônico, que aconteceu no ano 605, 597 e 586 antes de Cristo, e durou um período de quase 70 anos. Deus vai usar 3 homens. Aqui eu vou ser um pouco mais objetivo, do pós-cativeiro, depois que o povo vai retornar para Jerusalém. Deus tinha prometido que o cativeiro duraria 70 anos, conforme Jeremias capítulo 25, e Deus usa Jeremias no capítulo 29 para escrever uma carta e mostrar o que o povo deveria fazer na terra da Babilônia. Ao cumpridos 70 anos de cativeiro, Deus usa Daniel no capítulo 9, no capítulo 10, para poder orar, para que Deus cumprisse a sua promessa. E Daniel ora mais ou menos assim: Senhor, o tempo é cumprido, leva o teu povo de volta para Jerusalém, cumpre a tua boa palavra. Isto também é consequência de uma profecia de Isaías, há quase 150 anos antes. Isaías 44 e 45, Deus vai usar Ciro como um dos seus servos para poder libertar o povo a que retornasse a Jerusalém. Quando em Daniel capítulo 5, a mão apareceu na parede com a grafia, a expressão pesado foste e foste achado em falta. A história diz que naquela mesma noite, medos e persas tomaram a Babilônia, desviando o leito do rio, as águas do leito, e entraram pelo leito do rio, tomaram a Babilônia. Ciro baixa um decreto para que o povo retornasse para Jerusalém. É de comum pensamento na maioria dos estudiosos que eles começam a viver o Salmo 126, voltando da Babilônia, voltando do cativeiro. Uma grande multidão de quase 50 mil pessoas começaram a cantar quando o Senhor trouxe de volta os que voltaram a Sião. Ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Entre as nações se diziam:
Grandes coisas fez o Senhor por nós. Torna a trazer-nos, Senhor, como as torrentes do sul. Quem semeia em lágrimas, ceifará com alegria. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará sem dúvidas, trazendo consigo os molhos de alegria. Este é o ano aproximado de 538, chegaram em Jerusalém. Esdras capítulo 1, 2 e 3, vai dizer que foi uma alegria tão grande, que lançaram os fundamentos da casa do Senhor, porque Deus tinha se agradado, estava satisfeito do seu povo. Capítulo 5 de Esdras, a Bíblia fala de dois profetas contemporâneos exercendo o ministério, Ageu e Zacarias. Ageu começa a profetizar cerca de 2 meses antes do profeta Zacarias, mas o capítulo 5 de Esdras vai mostrar que a obra foi interrompida por causa da oposição. Esta obra da casa do Senhor ficou parada por quase 15 anos, e por volta do ano 522, Deus vai levantar Ageu como um profeta, uma voz de urgência para aquele tempo. O que me chama a atenção na vida de Ageu é que ele vai ter um ministério de 4 meses apenas, e apenas em um dia ele vai profetizar 2 mensagens, mas apesar desses 4 meses, ele vai utilizar mais de 30 vezes o nome do Senhor, Senhor dos exércitos, Senhor nosso Deus, para mostrar que o ministério dele tinha dependência do Senhor absolutamente. O nome Ageu significa festivo, mostrando que Deus queria promover uma festa espiritual, baseado naquilo que é a vontade do Senhor. Aí Ageu se levanta e começa a profetizar. E por que ele vai profetizar? Porque depois que a obra parou, o povo começou a estacionar, ficou acomodado, o povo não estava mais atento. Qual era o plano inicial? O plano inicial era voltar do cativeiro e começar a edificação da casa. O plano inicial é sair do mundo e continuar a edificação aqui dentro. Eu vou fazendo trocadilho entre lá e cá. O plano inicial era começar a obra e não parar. O plano inicial aqui é que a obra que Deus começou em nós não pode parar. O plano daquela época, a obra parou, e Deus levantou um profeta para dizer que a obra tinha que continuar. Nos dias de hoje, Deus começou uma obra e às vezes a gente não permite que esta obra gere frutos. Aí Deus levanta pregador, pastor, cantor, para dizer que a obra tem que ser retomada. Nos dias de Ageu, começaram a desprezar a obra, a casa de Deus, e começaram a investir na vida pessoal. Investiram nas casas, as casas estavam belas, porém a casa do Senhor estava deserta. Não é muito diferente dos nossos dias. Quando você só prioriza a sua vida, a sua casa, os seus negócios, a sua vontade, e deixa a casa do Senhor deserta,
incerta, a obra do Senhor abandonada, corremos o risco de Deus chamar a nossa atenção, como chamou nos dias de Ageu. E o que foi que Deus fez? As pessoas recebiam salário, mas não dava para pagar as contas. As pessoas recebiam salário e parece que não dava para chegar ao mês. E isto não era só no campo literal, isto é uma influência espiritual. Semeavam, mas colhiam pouco, não colhiam a 10, a 30, a 60, a 100 por um. Por quê? Porque estavam ignorando o plano inicial. E diz a Bíblia que Deus toma Ageu para dizer ao povo que o motivo do porquê nada estava dando muito certo, o motivo porque o povo estava sofrendo as consequências de tal proporção que Ageu pergunta: há ainda semente no celeiro? Há ainda semente para ser semeada? Há ainda semente para lançar na terra e ter colheita? O capítulo 1 está dizendo que é quando o povo trazia os seus lucros para casa, sabe o que Deus fazia? Deus só para lá, como se dissesse: você vai correr para lá, vai aplicar seu jeito, sua metodologia, mas não vai ter resultado. Tem tudo a ver com a gente também. A gente quer frutificar, o solo é fértil, mas muitas das vezes a nossa conduta em relação à obra do Senhor, a nossa negligência em relação ao plano inicial, tem feito com que muitas coisas não deem certo. Aí eu vou utilizar Ageu como profeta esta noite. Sabe por que muita coisa não tem dado certo na sua vida? É porque Deus quer te trazer para o plano inicial. Sabe por que tem muita coisa que está dando errado? Na verdade, não é dando errado, é Deus querendo lhe trazer para o plano inicial. Começou a obra e Ele quer completar a obra que Ele começou, mas você está muito atarefado, você está muito atarefada, o senhor e a senhora. Aí Deus permite que algumas consequências passem a ser realidade, como se Deus dissesse: volta para o plano inicial. Entenda uma coisa: Deus não proíbe a sua viagem, mas a maior viagem do crente será para a eternidade. Deus não proíbe a sua diversão, mas o maior prazer para o crente é na presença do Senhor. Deus não proíbe que você se entreta, mas a maior alegria do crente é estar na casa do Senhor. É tempo de voltar ao plano inicial. Aleluia, aleluia. Então por que é que estamos frutificando tão pouco? Por que é que as coisas parecem que existem algumas razões a partir desse texto? E a primeira razão está no versículo 1. E o texto diz assim: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Qual é a primeira razão porque estamos frutificando tão pouco? É porque muitos de nós cristãos estamos negligenciando o tempo e a urgente necessidade de edificação.
Aí aqui eu estou no sentido casa, no sentido pessoal. Nós somos o templo. A Bíblia fala de algumas casas. A Bíblia fala do tabernáculo como casa, do templo de Salomão como casa, do templo de Zorobabel como casa, do templo reformado de Herodes como casa, de nós como casa. A Bíblia vai falar de Deus como casa. A Bíblia vai falar do templo do milênio como casa. E aqui eu quero tomar nós, igreja, templo do Senhor, como casa. Aí o que Deus está dizendo aqui para a gente é a negligência a respeito da oportunidade e da urgência de edificação. Perceba qual é a conversa do povo: ainda não veio o tempo, ainda não veio o tempo. Aí eu vou trazer para o nosso contexto. Vamos orar, eu não tenho muito tempo, porque ainda não veio o tempo. Vamos adorar, eu não tenho muito tempo, porque ainda não veio o tempo. Vamos à igreja, eu não tenho muito tempo, porque ainda não veio o tempo. Vamos fazer alguma coisa para Jesus, não dá o tempo ainda. Quando o tempo chegar eu vou. Eu ouço pessoas dizerem assim: quando você evangeliza, ainda não chegou a minha hora. Quando chegar a minha hora, aí eu vou. E esta noite Deus está dizendo: tem muita gente que não está frutificando, porque a obra de edificação está parada. A vida cristã não é algo que acontece num ato só, é algo continuado. Quanto mais você ora, mais você precisa orar. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você precisa ler a Bíblia. É necessário continuar frutificando. O tempo é este, a hora é esta, o dia é este, o momento é agora, é agora, é agora. É uma incoerência, é Deus dizendo: você trabalha para você, mas não trabalha para mim? Você consegue acordar cedo para você, mas não acorda cedo para mim? A gente quer frutificar, mas a gente consegue fazer tudo para a gente. Vai acordar cedo para um passeio, para um piquenique, não tem sono, vira à noite. Vamos para o matutino, é um sono terrível. Fala a Deus. A professora chega e diz assim: eu preciso de um trabalho de 10 laudas, senão não vai ter nota. Aí Deus chega e diz assim: eu quero uma adoração sincera, senão não recebo. A gente vira à noite para um concurso, mas não consegue passar um tempinho a mais com Jesus. Se o culto passar um pouquinho do horário, é uma inquietação. Aí o povo está dizendo: eu não tenho tempo. Aí Deus diz assim: eu vou criar um tempo para você. Eu estou trabalhando demais. Aí Deus chega: eu vou fechar a porta, aí você vai ter tempo. Eu estou muito ativo. Aí Deus vai permitir uma gripe, apenas uma gripe. Pede para o pastor para orar. A gente quer frutificar, mas a gente não aproveita a oportunidade que Deus está nos dando. Eu não estou falando aqui que Deus é vingativo, não é esse o sentido. O que eu estou dizendo é: estamos colhendo o resultado das nossas ações. Não podemos negligenciar a oportunidade de Deus, é agora. Eu preciso entender que não posso deixar para amanhã o que eu preciso fazer hoje. Nossos cultos estão cada vez mais vazios. Não estou falando de gente. Parece que é um peso estar na casa do Senhor. Parece que a gente vem arrastado. A sensação que a gente tem é que o pastor coloca dois sacos de marreta, um na mão de um obreiro e outro na mão do outro obreiro, para cada pessoa que entrar dar uma marreta, para entrar aqui quebrar pedra. A gente tem mais prazer em ir para a academia do que para a casa do Senhor.
A gente tem mais prazer nas coisas seculares, nas coisas mundanas, do que nas coisas sagradas, nas coisas divinas. E a gente quer frutificar. Aí Deus está dizendo: eu quero encher o celeiro de novo. Porque cada vez mais a gente tem cada vez menos pregadores? Porque cada vez mais a gente tem cada vez menos adoradores? Porque cada vez mais a gente percebe o interesse cada vez menos das pessoas? Deixa eu resumir para encerrar. Aí Deus está dizendo para Ageu: eu estou ouvindo o que eles estão dizendo. Eu não ouço, mas Deus ouve. Essa noite a pergunta que não quer calar: qual vai ser a próxima desculpa? Qual vai ser o próximo compromisso? Segundo motivo porque não estamos frutificando tanto. Versículo 7. O texto vai dizer para a gente: assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração ao vosso caminho. Em outra tradução está escrito da seguinte forma: pensem bem nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Pensem como vocês têm agido e vejam qual foi o resultado. Porque estamos frutificando tão pouco? Porque muitos cristãos ignoram a necessidade do autoexame. A gente cada vez menos tem feito uma autoanálise, um autoexame, e temos feito cada vez mais uma análise da outra pessoa, como se a outra pessoa fosse o nosso alter ego. O que Deus está dizendo para o povo é: considere o seu caminho, aplique o seu coração, veja se do jeito que está bem. É como se Deus dissesse esta noite: ei Caim, a tua oferta é boa. É como se Deus dissesse esta noite para cada um de nós: ei Josué, por que você está incomodado com os profetas da casa? É como se Deus dissesse para cada um de nós: ei Eli, por que você deixa o seu filho fazer o que ele quer na casa do Senhor? É como se Deus dissesse: ei Davi, tira o olho daquilo que não é teu. É como se Deus dissesse: ei Isaías, limpa a boca, purifica a boca. Não adianta apenas ter título de profeta, não adianta apenas dizer ai de ti, tem que dizer ai de mim que vou perecer. Pergunta, aí é retórica, cada um responde para si. Como está o nível do nosso culto? Porque a sensação que eu tenho é que nosso culto depende de quem prega e de quem canta. Porque se for alguém famoso... E aqui não estou falando porque eu tenho vontade, não, Deus sabe do meu coração. O que eu estou dizendo esta noite é: se o teu culto depender de um nome famoso, se o teu culto depender de quem prega, se o teu culto depender, aí a coisa está feia, está séria, está complicada. Esta noite o Senhor está dizendo: faça um autoexame, analise para ver o que é que está acontecendo. A gente às vezes questiona por quê? Parece que Deus não está fazendo como fazia antigamente. Deus não mudou. Por que é que os sinais não acontecem? Porque o nível da entrega não é mais o mesmo. O nível da obediência não é mais o mesmo. O nível do compromisso não é mais o mesmo. A gente quer milagre, mas não quer comprometimento. A gente quer resposta, mas não quer quebrantamento. A gente quer que Deus faça, mas não quer fazer para Deus. Esta noite Deus está nos dizendo: considera o teu caminho.
Mais do que curar a tua carne, Deus quer sarar a tua alma. Mais do que te dar uma casa na terra, Deus quer te dar uma casa no céu. Mais do que curar o teu físico, Deus quer perdoar os seus pecados. Aleluia, aleluia, aleluia. É tempo de frutificar. Oh glória, oh glória. Aplicai o vosso coração. Lebe, lebabe, cardia, 3 expressões bíblicas para coração. Fala de mente, de alma. Fala do homem interior, da vontade, do desejo. O que Deus está dizendo é: faz de corpo, alma e espírito. Se é para fazer, faz de verdade. Não divide teu culto. Não parcela a tua adoração. Não condiciona a maneira de adorar. Se Deus vai fazer, eu adoro. Se Ele não fizer, eu não adoro. Esta noite é tempo da gente observar que acima de tudo há um Deus que merece nossa devoção, nossa adoração. É noite da gente perceber que Deus quer nos levar de volta ao primeiro amor, ao tempo onde as coisas dos céus chamavam mais a nossa atenção. Por que é que estamos frutificando tão pouco? Porque perdemos a capacidade do autoexame. 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 É noite de voltar a fazer um autoexame. Aleluia. Faz quanto tempo que você não percebe mais a ação de Deus em sua vida? Perdemos a capacidade do autoexame quando a gente confia mais em métodos do que propriamente na vontade divina. Quando é que perdemos a capacidade do autoexame? Quando a gente acha que não tem pecado e pode levar de qualquer jeito, e a gente precisa fazer uma autoanálise, mudar a mente, o coração, para poder começar de novo. Perdemos a capacidade do autoexame quando para a gente o culto é só mais um, a adoração é só mais uma. Este não é só mais um culto. Não trate este lugar de qualquer jeito. Aqui é a casa do Senhor, é o lugar onde Deus é adorado. Não trate este lugar como a sua casa. Guarde o pé ao entrar na casa do Senhor. Por que perdemos a capacidade de frutificar? Porque buscamos cada vez menos agradar a Deus e fazemos cada vez menos para a glória de Deus. Versículo 8 vai dizer assim: então subam os montes e de lá tragam madeira para reconstruir meu templo. Eu me alegrarei nele e aparecerei ali em toda a minha glória, diz o Senhor. Tem lugar que Deus não pode mais aparecer. Tem lugar que Deus não pode mais visitar. Não é que Ele não seja soberano, é que Ele não tem prioridade. Ele não querem mais Ele, não querem mais Ele, não querem mais Ele. Perdemos a capacidade de fazer a oração dos discípulos no caminho de Emaús. Fica conosco, Senhor. Fica conosco. Fica conosco, fica conosco, fica conosco. Por que é que estamos frutificando cada vez menos? Porque ignoramos ou desprezamos o que Deus não ignora ou despreza. Em terceiro lugar, se a gente faz é
para a glória dele. Se a gente faz é para agradar a ele. A glória é dele, o louvor é dele, a exaltação é para ele. Ele é merecedor de todo o seu esforço, de toda a sua dedicação. Ele é digno de todo o louvor. Então não economize, dê o seu melhor para ele. Deus não vende bênção. Deus não cobra para poder abençoar. Você pode ter dinheiro, se não tiver coração quebrantado para Deus, não serve. Você pode ter influência, se não tiver coração quebrantado para Deus, não serve. Se é para fazer, suba o monte. E o detalhe é que Deus não está falando de um culto que não custa nada, porque subir no monte custa. Cortar madeira é trabalho pesado, trazer madeira é pesado. A gente quer a glória de Deus no culto, mas a gente não quer que custe alguma coisa. Custa quebrantamento, custa obediência, custa jejum, custa oração, custa santidade. É necessário subir ao monte, cortar madeira, descer. Deus vai se agradar da casa. A gente produz cada vez mais para aparecer e cada vez menos para a glória de Deus. O nosso negócio é o nosso nome está em destaque. E Deus está dizendo a minha glória. Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Eu falava com o pastor ontem dizendo assim: a régua está tão baixa que qualquer mensagem, por mais simples que seja, apenas expondo a Bíblia, parece o maior cajado da vida. E deveria ser o contrário. Deveríamos subir a régua e dizer: Senhor, se é para o meu bem, se é para... se é porque o coach da internet diz que eu sou queridinho de Jesus, mas a Bíblia diz que você é pecador, miserável e precisa se arrepender. Não é porque o personal da internet, fulano de tal, o palestrante disse que eu dou 3 passos, 4 passos e eu cativo o coração de Deus e está tudo certo. E Jesus está dizendo: renuncie a si mesmo, negue a si mesmo, depois venha me seguir. Não, é porque na internet tem alguém pregando, dizendo: você é o ponto fraco de Deus. Mas Deus está dizendo: a minha glória, a minha santidade, não adianta, Ele não divide. Nós precisamos observar o alvo. Spurgeon tem uma frase que eu acho interessante: se estão falando mal de você, não deveria se incomodar. Você é pior do que estão falando. É que a gente usa uma roupa bonitinha e acha que é suficiente. A gente bota um sapato, coloca uma maquiagem, faz um penteado aí, e ninguém conhece o fundo da sua alma. E Deus essa noite está ali dizendo: é tempo de mudar, é tempo de mudança. Aleluia. Até quando vai continuar desse jeito? Aleluia, aleluia. Até quando vais agir como se nada estivesse acontecendo? Aleluia, aleluia. Até quando levarás como se eu não estivesse vendo tudo? Aleluia, aleluia. É tempo de mudança, é tempo de quebrantamento, é tempo de mudar a rota. Eu sou o Senhor, a minha glória eu não divido com ninguém, diz Deus. É tempo de transformação.
Por que estamos frutificando tão pouco? Do versículo 9 ao versículo 11. O texto vai dizer uma frase aqui: minha casa está destruída, enquanto cada um de vocês corre a sua própria casa. Eu acho interessante isso. Por quê? Porque o povo estava desprezando o que Deus não despreza. E o que é que Deus não despreza? 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 Moisés chegou numa terra, aí Deus disse: Moisés, você é meu servo, mas tire a sandália dos seus pés, porque a terra onde você está é terra santa. Aleluia. Não despreze o que Deus não despreza. Para você pode parecer sem sentido. O importante é o que Deus, a visão de Deus sobre isto. Você pode achar: não tem nada a ver, para que isso? A gente tem esse discurso: não tem nada a ver, isso é coisa de homem, é coisa de pastor, é coisa de líder. Isso aí não tem nada a ver. Diante de Deus, princípios inegociáveis não são comercializados por propostas demoníacas para tentar te tirar do foco e do propósito. Não teve um pastor para dizer para Daniel: não coma. Não teve um líder para dizer para Ananias, Misael, Azarias: não coma. Eles disseram: eu não vou contaminar a minha vida. Alguém pode achar que é caretice, alguém pode achar que é cafonice, mas eu tenho compromisso com Deus, com o céu, com a eternidade. Sabe por que você passa pela fornalha e Deus te livra? Por causa do compromisso que você tem antes. Tem gente esperando para ter compromisso na fornalha, pode dar ruim. Tem gente esperando para ter compromisso na cova, pode dar ruim. O leão pode ser rápido. Antes de você orar, é melhor preparar, é melhor assumir o compromisso, é melhor se comprometer com o céu, com Deus, e começar a frutificar os frutos do discipulado. É melhor, é melhor. Eu vou dizer isso e eu corro para encerrar. Não negocie o que Deus lhe deu. Você pode dizer a alguém aí: não negocie o que Deus lhe deu. 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 Ô irmão Dário, quando é que frutificamos tão pouco? Versículo 12 vai dizer que nós tratamos as coisas de Deus de maneira não reverente. Ou seja, nós frutificamos cada vez menos, porque não tratamos as coisas de Deus com um temor santo. Aleluia. 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 Disse Deus através de Pedro para Ananias e Safira: porque mentistes ao Espírito Santo. Aleluia. Fique de pé, por favor. Mas é apenas uma mensagem. Mas é apenas um texto, mas é apenas uma foto, mas é apenas um WhatsApp, mas é apenas uma coisa, é uma coisa boba, é uma coisa que nem fede, nem cheira, para usar o termo popular chulo, mas Deus está lhe dizendo: se está interrompendo sua comunhão comigo, joga fora. Aleluia, aleluia. Não vale a pena perder a comunhão com Deus.
Não vale a pena perder o contato com os céus. Não vale a pena, não vale a pena. Mais temor, por favor. Mais reverência, por favor. Leve a sério o que Deus lhe entregou. Leve a sério a oportunidade. Você pode não ter outra. Você pode não ter uma outra oportunidade como esta. O tempo é este, a hora é esta, é já, é já. Aí Deus diz assim: a minha presença esteve com vocês. Capítulo 2, versículo 4 e 5, Deus vai dizer para o povo: esforça-te, esforça-te, trabalha, o Senhor é convosco, não tem mais. Quando é que frutificamos pouco? Porque cada vez menos, quando Deus está nos esforçando, nos fortalecendo, e a gente está fazendo corpo mole. Aí Deus está dizendo: vai, eu sou contigo. E a gente: não vou não. Vai, eu estou contigo, não vou não. Vai, eu vou te dar força, não vou não. Vai, eu te sustento, não vou não. Deus tem falado com pessoas, e as pessoas fazem de conta que isso é mais uma coisa, é mais uma oportunidade, é mais um momento que não tem importância. Mas Deus continua dizendo: esforça-te. Dá para orar um pouquinho mais. Dá para ler a Bíblia um pouquinho mais. Dá para jejuar um pouquinho mais. Dá para santificar um pouquinho mais. Dá para ter um pouco mais de reverência. Dá para ter um pouco mais de quebrantamento. Dá para amar um pouco mais. Dá para perdoar um pouco mais. Dá para abraçar um pouco mais. Dá para ajudar um pouco mais. Dá para dar mais glória. Dá para cantar mais um hino. Dá para adorar um pouco mais. Dá para fazer um pouco mais. Se esforça, o céu é tomado à força. Não dá para frutificar de qualquer jeito. Deus está dizendo: se esforce, se esforce, se esforce, se esforce, se esforce. Já fechei a Bíblia. Quando é que estamos frutificando tão pouco ou cada vez menos? Quando a glória que a gente busca na casa não é a glória que Deus quer dar. E diz o texto: a glória desta última casa será maior que a glória da primeira casa. O povo olhava para a glória do templo suntuoso, fazia o comparativo com o templo de Salomão, e Deus está mostrando para o povo que a beleza do tabernáculo não foram as peles de animais, mas foi quando ele desceu na casa. O povo estava impressionado com o templo de Salomão, mas a glória daquela casa de fato foi quando Deus desceu na casa e a fumaça encheu aquele lugar. O povo está olhando para as condições físicas, mas Deus está dizendo que a glória da segunda casa indica que a presença de Jesus na casa faz toda a diferença. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, Jesus na casa faz toda a diferença. Sem Jesus, a casa é o templo de Herodes. Com Jesus, a casa é o manifestar da glória de Deus. Sem Jesus, a casa é apenas bonita. Com Jesus, a casa é consagrada. Sem Jesus, não adianta tentar. Com Jesus, Ele direciona, Ele sustenta, Ele faz tudo o que a gente não pode fazer. E eu quero orar. E queria chamar aqui à frente a juventude, por favor. A juventude. Eu já vou terminar. Toda a juventude. Venha cá, por favor. É rápido, é rápido, é rápido, é rápido. É rápido, é rápido, é rápido. Oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia. Venha, tem mais espaço aqui, tem mais espaço. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, oh glória, oh glória, aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou esperar, venha cá,
Aleluia. Ô irmão Dário, por que que você está fazendo isto? Aleluia. Aleluia. Deus sabe como Satanás. Tem mais espaço aqui, tem mais espaço para cá. Aleluia. Pode chegar mais para cá, não tem problema. Não tenha medo não, irmãos. Não tenha medo não. Se o pastor for puxar a orelha, puxa a minha depois. Pode ficar tranquilo, venha cá, venha cá. Eu não estou inovando não. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Sabe por que eu estou chamando? Venha, tem espaço aqui, tem espaço aqui. Ô irmão Dário, por que você está chamando? Eu vou explicar. Eu vou fazer uma pergunta e eu acredito que essa pergunta todos vocês vão se identificar. Quem quer namorar e casar bem? Ixi, ninguém quer namorar nem casar não, pastor. Você consegue decifrar as intenções da mente da outra pessoa? Qual é a única maneira de você se ver livre de um embaraço? Porque às vezes Satanás não consegue colocar na sua mente para você sair da igreja, mas coloca uma pedra de tropeço na sua vida. E este congresso, esta festa, não é apenas para frutificar espiritualmente, porque o futuro de vocês depende de Deus. Depende de Jesus Cristo. Não se trata apenas de um culto religioso. Vou dizer mais: o futuro do relacionamento de vocês com pai, com mãe, com amigo, em faculdade, depende exclusivamente de Jesus, do que Ele pode fazer em cada um de vocês. Sabe por que Satanás luta tanto? Porque uma vez vocês revoltados fora da igreja, só Jesus para trazer de volta. E quando eu vejo vocês aqui hoje, sabe o que é que eu vejo? Laços quebrados, armadilhas desfeitas, propostas indecentes que Deus colocou em basta. Mas o inimigo continua. Por quê? Porque não quer que a palavra germine, quer que você seja um solo pedregoso, quer que você seja beira de caminho, cheio de espinho, e a palavra não germine. Mas eu não tenho dúvida do que eu vou dizer. Jesus está no controle da vida de cada um de vocês. Homem com homem, mulher com mulher. Encontre alguém do seu lado para abraçar, por favor. Homem com homem, mulher, abrace alguém, porque nós vamos orar uns pelos outros. Aleluia. Mas eu gostaria que você dissesse alguma coisa que Deus colocar no seu coração para essa pessoa. Eu não vou dizer o que. Diga alguma coisa que Deus colocar no seu coração. O que você ouviu ao longo desse congresso. Ou cita um versículo bíblico. Cite um versículo bíblico para cada um dos que está ao seu lado. Por favor, diga algo para essa pessoa. Diga algo. Diga algo. Diga algo, diga algo, diga algo, diga algo, uma frase, diga algo, ou canta um pedaço do hino. Você ouviu Elito cantar, cante um pedaço do hino, diga algo para esta pessoa, diga para ela: vale a pena permanecer, vale a pena ser fiel, vale a pena não abrir mão do que Deus lhe deu, vale a pena obedecer a pai, vale a pena se guardar para o casamento, vale a pena se manter santo, vale a pena permanecer, vale a pena, vale a pena. Vamos orar. Deixa eu perguntar, tem alguém que não é evangélico em nosso meio? Que não é evangélico? Não tem? Vamos orar, curve sua cabeça. Senhor, só o Senhor pode fazer o que a gente não pode. As distrações desta vida, as dificuldades, têm tentado tanto nos fazer parar,
Perdeu o foco, perder o alvo. O Senhor tem cuidado tão bem desta jovem, deste jovem. Coloca no coração deste jovem um temor santo, um temor reverente. Oh Jesus, só o Senhor pode mudar o que está na mente deste jovem. Só o Senhor pode mudar o que está no coração desta moça. Quem sabe tem alguém aqui nesta noite pensando: depois desta festa eu vou dar um outro rumo para a minha vida. Mas o Senhor vai sustentar na mão desta pessoa mais uma vez. Às vezes a gente larga, quer abandonar, quer deixar, mas o Senhor sustenta para que a gente não caia, não desista. Não tem a ver, Senhor, com religiosidade necessariamente, tem a ver com comunhão, com intimidade. O inimigo tem tentado de um jeito ou de outro tirar a alegria da salvação. Senhor, devolve a alegria da tua salvação a este coração. Mostra para este jovem, para esta moça, qual é a beleza do Evangelho, uma vez mais, que vale a pena continuar firme, que vale a pena não desistir. Estamos aqui, Senhor, acreditando que não foi por acaso. Estamos aqui acreditando que não somos obras do acaso. Estamos aqui crendo que o Senhor tem chamada, tem futuro, tem ministério, tem vocação, que o Senhor pode fazer. Deus gera neste coração um nível de compromisso maior, gera neste coração um nível de compromisso além, gera neste coração a vontade de te servir cada vez mais. Senhor, eu rogo sobre essas vidas bênçãos sem medidas, que os frutos espirituais comecem a brotar 30, 60, 100, Senhor. Senhor, ajuda, tira as más companhias, tira as más influências, tira quem não quer ajudar, tira quem quer atrapalhar. Senhor, não deixa que esta moça, este rapaz seja presa fácil. Senhor, quebra o laço, dá escape, livra das drogas, livra da prostituição, livra, Senhor, do alcoolismo, das drogas lícitas e ilícitas. Senhor, nesta noite, uma vez mais, nós clamamos, nós rogamos que os frutos espirituais apareçam e o celeiro encha, e esta casa, que esta pessoa seja um celeiro cheio de frutos espirituais. Nós te pedimos, nós te agradecemos. Continua conosco, continua com estes jovens, continua com a tua igreja, continua, Senhor, continua. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Eu vou ser um pouco mais antigo, Mi maior, por favor. De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que eu já fiz. Cante. A melhor